Anarquia com relações internacionais. Temate vai dar uma volta ao mundo. Buenas, que tal? Seja muito bem-vindo ao Mateando com Relações Internacionais. Eu me chamo Mirabô, sou estudante de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e hoje nós vamos conversar sobre o livro de John J. Mearsheimer lançado em 2001 e que inaugurou a teoria do realismo ofensivo, a tragédia das políticas das grandes potências. Eu já havia prometido em outro vídeo falar um pouco sobre a teoria do realismo ofensivo, porque aqui ela traz muitos conceitos importantes para a compreensão, especialmente dos conflitos internacionais. E hoje, como nós estamos entrando em uma fase de muitos conflitos, é muito interessante, muito importante conseguir compreender cada um desses conceitos. Começando então pelo conceito basilar da teoria do realismo ofensivo, assim como de toda a tradição realista, que é o conceito de anarquia. Anarquia é o contrário de hierarquia. Por mais que as pessoas costumem associar anarquia a caos, na realidade, anarquia nada mais é do que a ausência de uma estrutura clara de poder em que há alguém que manda e alguém que obedece. No caso do sistema internacional, nós temos vários estados, vários países, e não há uma entidade acima desses países que organize as suas relações, que seja responsável por garantir a sua segurança e os seus interesses. Portanto, os estados, os países, são responsáveis eles próprios por si mesmos, por garantir a sua própria segurança, por defender os seus próprios interesses ante a comunidade internacional. E essa é a ideia de anarquia. Daí nós partimos para o segundo conceito importante na compreensão das relações internacionais, de acordo com a teoria do realismo ofensivo, que é o dilema de segurança. O dilema de segurança ele é oriundo diretamente da anarquia, porque em não havendo uma autoridade maior que os estados e sendo cada estado responsável pela própria segurança e pelos próprios interesses, não existe também como garantir que os outros estados vão atuar de maneira pacífica na defesa dos seus interesses. É muito possível que muitos deles tentem ser agressivos, não há nada que garanta que eles não sejam, a não ser eu mesmo. E como eu garanto isso? Eu invisto em defesa, invisto em segurança. Porém, contudo, entretanto e todavia, o meu vizinho, que me vê me armando, ainda que eu me arme para minha própria segurança, ele pode entender que o que eu estou fazendo é me armando para, quem sabe, atacá-lo, para adquirir os seus recursos, para resolver na força alguma demanda que nós tenhamos em disputa. Logo, ele também vai se armar. E aí nós começamos as corridas armamentistas e essa constante necessidade dos estados de se preparar para um conflito, o que às vezes por si só acaba já levando a um conflito, já que se eu estou me armando, o meu vizinho está se armando e eu estou mais bem equipado que ele, mas eu projeto que no futuro talvez esse cenário se inverta, é melhor eu atacá-lo agora e resolver a nossa questão em um momento em que eu tenho vantagem, do que esperar que ele fique mais poderoso e eu já não tenha mais capacidade de atuar militarmente contra ele ou de me defender contra ele. Então, esse é o dilema de segurança. Como ele acontece e porque ele pode acabar levando à guerra. Porém, não é sempre que os estados conseguem olhar para os outros e dizer quem é o mais poderoso. Aí entramos no conceito de miscalculation, de problemas de cálculo ou erro de cálculo, no qual nós olhamos para um outro país, para um outro estado, pensamos ser mais poderosos do que ele e avançamos, agimos de maneira ofensiva para tentar conquistar algo que nos é de interesse, ou então, como eu disse no conceito anterior, de nos prevenir atacando enquanto acreditamos ter superioridade bélica, e nos enganamos. Então, muitas vezes os estados eles atacam uns aos outros achando que estão em vantagem, quando na realidade não estão e acabam perdendo a guerra. Isso pode acontecer e esse é o conceito de erro de cálculo. Uma linguagem muito usada pelo Mearsheimer no livro é potência. E provavelmente vocês acompanham muitos vídeos na internet, muitas matérias ou até em jornais que se utilizam desse termo. No livro do Mearsheimer, na Tragédia das Políticas das Grandes Potências, ele se utiliza desse termo potência para se referir a todos os estados, na verdade. E aí ele difere entre potências menores e grandes potências. Qual é a ideia? Todo estado tem poder em algum nível. Claro, todo poder é relativo, não existe um poder absoluto. O poder
que um Estado tem é relativo ao que o outro tem, mas todo Estado tem algum nível de poder. E aqueles que têm menos poder são as potências menores. Já aqueles países, aqueles estados que possuem poder em quantidade suficiente para determinar a organização do sistema internacional e, eventualmente, quem sabe, disputar uma hegemonia, são as grandes potências. Ah, mas isso é imutável? A anarquia, ela é um conceito que não pode ser alterado, ela é uma situação que vai sempre acompanhar a humanidade? Bom, o Mearsheimer ele traz no livro o conceito de hegemonia. E aí existe hegemonia regional e hegemonia global. Hegemonia seria o status máximo que um Estado poderia alcançar dentro do sistema internacional. Uma situação em que ele teria tanto poder que nenhum outro Estado conseguiria fazer frente a ele, disputar interesse a ele ou servir de ameaça. É um estado de conforto, um estado de segurança absoluta. Nesse momento, esse hegemona, que alcançasse esse status, seria capaz de organizar o sistema internacional. E a partir daí, não haveria mais anarquia, e sim uma hierarquia. Em termos globais, isso nunca aconteceu. E é muito improvável que isso aconteça de acordo com a teoria. O que aconteceu nos tempos modernos foi a formação de uma hegemonia regional. A única hegemonia regional que nós temos atualmente no globo é a dos Estados Unidos no hemisfério ocidental. Os Estados Unidos da América é, sem dúvida, a maior potência do continente americano e é capaz de organizar as relações dentro desse continente, estando completamente seguro de qualquer ameaça que qualquer um desses outros estados possa pensar em realizar contra eles. Não existe a possibilidade, por exemplo, de um Brasil, de um Uruguai, de uma Argentina declarar guerra aos Estados Unidos ou do México e do Canadá invadirem os Estados Unidos. A diferença de poder entre eles é abismal e nenhum Estado cometeria essa imprudência, já que é evidente, não existe a possibilidade de miscalculation, de erro de cálculo, quanto às relações de poder com os Estados Unidos. Eles estão muito adiante de qualquer outro país dentro do continente e, portanto, aqui eles são o hegemona regional. Eles são capazes de organizar as relações dentro do continente americano. Então, internamente ao continente, nós vivemos em uma hierarquia, enquanto o mundo, não havendo um hegemona global, vive em uma anarquia. No livro, o Mearsheimer ele explica os tipos de guerra que podem acontecer no sistema. Os conflitos entre potência menor e potência menor, que são conflitos que não são relevantes para a estrutura do sistema, que eles podem acontecer, por exemplo, a Guerra do Chaco entre o Paraguai e a Bolívia, de forma alguma afetou o sistema internacional, mas aconteceu. Duas potências menores entraram em guerra. O conflito entre grande potência e potência menor, que ele acontece e pode influenciar a dinâmica do sistema, como por exemplo as guerras que aconteceram durante a Guerra Fria, em que os Estados Unidos, por exemplo, invadiu o Vietnã para garantir que o Vietnã do Norte comunista não tomasse o Vietnã do Sul. É uma guerra entre uma grande potência e uma potência menor, não diretamente entre as duas grandes potências. Já existe a possibilidade também de que exista uma guerra de uma grande potência contra uma grande potência. E aí determinados interesses são disputados e a estrutura do sistema internacional pode vir a ser alterada. Após isso, nós temos o que ele chama de guerra total, que é quando as grandes potências elas entram em um conflito total que vai determinar a estrutura do sistema a partir dali. Foi o que aconteceu nas duas grandes guerras mundiais. Quando um Estado ele apresenta uma ameaça aos demais, existem diversas formas desses Estados que se sentem ameaçados reagirem diante da ameaça. A primeira delas, que é a mais óbvia, é a do balanceamento. Um Estado se prepara para, sozinho, contrabalancear a influência, a ameaça, o poder daquele Estado que é um perigo. Então, por exemplo, tem um Estado crescendo, um Estado que está reclamando um pedaço de território meu. Contrabalancear seria eu me armar, me tornar mais poderoso para aí tentar impedir que esse Estado haja de forma agressiva contra mim. A outra forma é o que o Mearsheimer chama de buck passing, passagem do balde, que seria eu pegar essa ameaça que está direcionada contra mim e passá-la para outro agente que será aquele que vai balancear diretamente a ameaça que se apresenta. Isso acontece em um cenário de, imaginemos 3 estados.
um estado central, mais poderoso, que está ansioso para atingir a hegemonia, e outros dois estados paralelos e laterais a ele. O meu e o outro. Qual é a ideia? A ideia é fazer para o estado que é a ameaça parecer que o estado que não é o meu é mais fraco e, portanto, é mais fácil de conquistá-lo do que ameaçar a mim. Logo, esse estado mais forte deveria direcionar os seus esforços na conquista daquele estado que oferece menor resistência. E isso acontece com questões diplomáticas, se fazendo melhorar as relações entre o meu estado e o estado que me ameaça, ao mesmo tempo boicotar as relações diplomáticas entre o estado que me ameaça e o estado que eu quero que pegue o balde, para que as relações entre eles piorem, e também me armar, porque me tornar mais poderoso faz com que seja menos atrativo me atacar. E se o outro estado ficar para trás, então, claro, que o país mais poderoso vai querer atacar e conquistar o estado mais fraco do que atacar um estado que pode oferecer uma determinada resistência maior. O que pode acontecer é a formação de coalizões, quando em um sistema em que se tem várias potências, uma delas se torna muito mais poderosa e acaba ameaçando as demais ao ponto de pleitear uma hegemonia regional. O que se vê ao longo da história é que o que costuma acontecer é que essas outras potências que se sentem ameaçadas se unem em uma coalizão para juntas derrotar aquele Estado que se sobressai em poder pleiteando a hegemonia e reduzindo ele a uma potência como as demais ou uma potência menor e reestabilizando o sistema dentro da multipolaridade. Isso aconteceu, por exemplo, com a França de Napoleão, que pleiteou a hegemonia regional e então foram formadas coalizões para derrotar a França. Mas, Mirabeau, se a anarquia é um sistema tão instável, tão conflituoso, tão propenso à guerra, não seria mais interessante que os estados deixassem que um deles ascendesse à hegemonia e organizasse o sistema, acabando com a anarquia e estabelecendo uma hierarquia organizada? Não, na verdade não existe nenhuma garantia de que em um sistema hierárquico a guerra não acontecesse. O que acontece é que um estado que ascende à hegemonia, este está seguro. Não há ameaças a ele. Porém, não significa que os demais estados não possam entre si guerrear. É claro que, caso um conflito entre os estados menores acabe interferindo nos interesses do hegemona, ele provavelmente ou vai impedir que essa guerra aconteça ou vai fazer com que ela acabe o mais rápido possível. Mas, se os interesses do hegemona não forem afetados pelas disputas entre os estados, não tem por que interferir, portanto as guerras podem sim acontecer, elas são passíveis de ocorrer mesmo em um sistema hierárquico, ou seja, não anárquico. Nós podemos pegar exemplos ao longo da história, na América, por exemplo, no continente americano, já que nós temos um hegemona, os Estados Unidos, nós vivemos em um sistema hierárquico no continente americano, e ainda assim guerras aconteceram ao longo da história, ao longo da hegemonia dos Estados Unidos. A Guerra do Chaco, por exemplo, entre o Paraguai e a Bolívia, a Guerra do Pacífico entre o Chile, Bolívia e Peru, guerra entre o Peru e o Equador, entre o Peru e a Colômbia. Ou seja, esses conflitos eles acontecem mesmo havendo um hegemona. Ou porque o hegemona ele vê na guerra uma forma de alcançar de uma forma mais rápida interesses na região, fazendo com que os estados briguem entre si, questões de licitação de empresas, exploração de recursos, ou simplesmente porque a guerra não interfere nos seus interesses e, portanto, não tem por que envidar esforços para acabar com ela. Logo, não há garantias de que um sistema hierárquico seja pacífico. Na realidade, é provável que ele seja igual propenso à guerra. Mas o hegemona está seguro em sua posição, ele sim está confortável e, portanto, todos os estados buscam se tornar eventualmente o hegemona. Mas afinal, nós passamos falando de poder, mas o que é poder? Nas correntes realistas anteriores, poder é um conceito muito abstrato. E talvez a maior parte das pessoas lidem bem com essa abstração da palavra poder. Mas para o Mearsheimer, ele busca conseguir transformar isso em algo mensurável. Poder conseguir colocar dois estados, pegar dados de cada um e dizer qual é o mais poderoso. E a partir dessa mensuração, dessa mensurabilidade, que os estados eles podem calcular quem está em vantagem. Claro,
é passível de um erro de cálculo, como nós já conversamos, mas, né, existe a possibilidade de calcular quem é o estado mais poderoso. E isso se dá da seguinte forma. Para o Mersheimer, poder é o poder militar. É o quão forte um estado é militarmente para poder agir contra os demais. E isso é dividido em dois. As capacidades militares atuais, aquilo que o estado de fato pode imediatamente empregar contra os demais estados, e o que ele chama de poder latente, que seria as capacidades econômico-industriais de um estado e a demografia deste. Ou seja, quão grande, quão segura, quão pujante é a economia de um Estado que ele possa dedicá-la à guerra, que ele possa sustentar um período de conflito, quão adaptável é o parque industrial para produzir armamentos, munição, vestuário e alimentação para as tropas, veículos especializados. Como é a demografia? Qual é a porcentagem dessa população que está em condições de ser recrutada para se transformarem em militares? E quantos dos que ficaram serão capazes de mover a economia por trás do fronte de batalha? Tudo isso é passível de ser calculado em um Estado. Agora, nem tudo é calculável. Por exemplo, em um conflito, nós não podemos mensurar o moral das tropas, a cultura militar, a qualidade estratégica. Isso tudo varia muito e não é mensurável. Mas o poder em si, que seria mensurável pelas capacidades militares, pela economia, pelo parque industrial e pela demografia, isso sim é mensurável. Isso já dá uma excelente ideia de qual estado é mais forte do que qual. O Mersheimer também faz uma análise dentro do debate das possíveis estabilidades de diferentes modelos de organização do sistema internacional, das diferentes polaridades, justamente porque quando o livro foi escrito em 2001, nós estávamos no início do período pós-queda da União Soviética. A União Soviética tinha caído em 1991 e nós estávamos na organização do que o mundo a partir dali seria. Então havia um debate sobre o quão estável ele viria a ser ou não. O Mersheimer ele elenca tipos de polaridade do sistema e quão estável cada um deles é. Em primeiro lugar, nós poderíamos citar a unipolaridade. A unipolaridade ela não é passível de grande dissertação, já que se só existe uma grande potência, naturalmente ela se torna o hegemona e acaba com a anarquia do sistema. Depois disso, nós temos a bipolaridade. A bipolaridade ela pode ser uma bipolaridade balanceada, na qual nenhuma das duas grandes potências é capaz de sobrepujar a outra e, portanto, existe um período de estabilidade entre elas. Dificilmente elas entrariam em conflito e os conflitos que aconteceriam seriam ou de potência menor com potência menor ou de grande potência com potência menor. Dificilmente as grandes potências entrariam em choque. No período da Guerra Fria foi o que nós vimos. Para o Mersheimer, esse é o sistema mais estável possível antes de que haja um hegemona. Depois nós temos a bipolaridade não balanceada, que também não é passível de tanta dissertação, afinal, se uma dessas duas grandes potências é poderosa o suficiente para sobrepujar a outra, então ela rapidamente alcança a hegemonia e acaba a anarquia do sistema. Depois disso, nós temos a multipolaridade. A multipolaridade é quando nós temos mais de duas grandes potências no mundo. E ela também, assim como a bipolaridade, pode ser balanceada ou não balanceada. A multipolaridade é balanceada, ela, depois da bipolaridade balanceada para o Mersheimer, é a mais estável, porque nós podemos ter conflitos até entre grandes potências, mas não há nenhum grande incentivo para que ocorra uma guerra total. Já a multipolaridade não balanceada, esse seria o sistema mais instável e perigoso, porque no momento em que existe uma grande potência que se sobressai às demais, antes que ela consiga atingir a hegemonia, a tendência é que as demais potências se unam para combater aquela hegemonia, e aí aquela possível hegemonia. E aí o risco de uma guerra total é alto. Bom, conforme prometido, nós conversamos então sobre o realismo ofensivo do Mersheimer. No final do livro, ele faz uma análise. Será que a ascensão chinesa vai levar a um conflito direto com os Estados Unidos? Se vocês quiserem, deixem nos comentários, eu vou gravar um vídeo especificamente explicando o que o Mersheimer vê sobre a possibilidade de um conflito entre a China e os Estados Unidos, mas eu vou deixar para ver se vocês
chegaram até aqui, se vocês gostaram do vídeo e se vocês querem a continuação. Mas a teoria está explicada. Fiquem atentos, acompanhem o vídeo, venham matear com relações internacionais e sigam o canal também nas outras plataformas, no Instagram e no TikTok para se informar a respeito do que acontece no mundo. Futuramente novos vídeos sobre diferentes teorias de relações internacionais serão gravados, então acompanhem. É importante conhecer o mundo ao nosso redor, é importante entender as dinâmicas entre os estados e também, eventualmente, eu trago entrevistas com especialistas em diferentes áreas para nós tratarmos de temas específicos de maneira um pouco mais aprofundada. Tem dúvidas? Deixa nos comentários. Tem sugestões? Por favor, escreve também. Não te esquece de deixar o teu like, compartilhar o vídeo, te inscrever no canal. Se inscrevam no canal, é muito importante. E se quiserem ver o vídeo sobre se a China e os Estados Unidos vão entrar em guerra de acordo com Mersheimer, por favor, deixem nos comentários. Um grande abraço e vem matear com relações internacionais. Matear com relações internacionais. Tema que vai dar uma volta ao mundo.